no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 15. Evangelho segundo Lucas, capítulo 15. É um texto muito conhecido, mas a palavra do Senhor é assim. Cada vez que nós a lemos, ela fala com a gente de uma forma diferente. E cada vez o Senhor traz palavras novas e ensinamentos novos. Lucas 15, nós vamos ler o versículo 1, o versículo 2, depois o versículo 11 ao versículo 24. É um texto muito conhecido dos irmãos. Todos acharam, amém? E chegaram-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Agora vamos lá para o versículo 11. E Jesus disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço disse: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence, e repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E ele desejava encher o seu estômago com bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava. Tornando em si, pensou: quantos jornaleiros, quantos empregados do meu pai têm em abundância pão, e eu aqui perecendo de fome. Levantar-me-ei aqui e irei ter com meu pai, e direi: pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, seu pai viu e moveu-se de íntima compaixão, e correndo, lançou-se aos seus pés e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra ti e contra o céu, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe um anel na mão e alpargatas nos pés. Trazei o bezerro cevado e o matai, e comemos, alegremos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a se alegrar. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, essa é a tua palavra, e nossa oração nessa noite, Paizinho, é que o Senhor fale profundamente aos nossos corações, o Senhor se revele a nós, a cada irmão, a cada irmã que entrou aqui, Pai, que essa palavra possa tocar, possa trazer edificação, que possamos sair daqui transformados pela tua presença, em nome de Jesus, amém. Amados, nós estamos aqui diante de um dos textos mais conhecidos da Bíblia. Cristãos, não cristãos, nesses mais de 2000 anos que foi escrito esse texto, conhecem muito bem essa passagem, a passagem do filho pródigo. E é uma das parábolas que mais me impressiona, porque além de ser das mais bonitas, é onde Jesus coloca um nível de detalhes muito grandes. É como se em cada versículo nós tivéssemos que parar, olhar para aquela ocasião que Jesus estava falando, meditar para entender o tanto que ele quer falar, que ele quis mostrar nessa parábola. Tanto que hoje nós estamos falando da primeira parte da parábola. Nós estamos falando exatamente do filho pródigo. No próximo domingo que eu for pregar, na segunda quinzena de maio, nós vamos falar da segunda parte, que é o irmão mais velho do filho pródigo. E por que isso, amados? Porque essa é uma palavra que mexe com uma coisa que envolve todos nós que estamos aqui nessa igreja. Família. Ela fala de um pai que tinha 2 filhos. E é impossível você ouvir essa parábola do Senhor Jesus e você não se colocar no lugar do pai, no lugar de um filho, no lugar do outro filho. Mesmo que você não tenha tido um pai, mas você tem alguma representação de pai. E Jesus usa essa parábola para mostrar o significado de pai e o significado de filho no reino de Deus. E é uma parábola, amados, cheia de emoção. Eu li rápido, porque são muitos versículos e o nosso tempo já urge, mas eu vou falar um pouquinho sobre cada um dos versículos, sobre essa história muito conhecida. E ela sai da desilusão, da depressão, da tristeza. Nós vemos o filho largando, perdendo tudo que a família conquistou, sua herança. Depois nós temos um momento de retomada, um momento onde a tristeza é substituída pelo reencontro, pelo perdão. Então é uma parábola que fala muito aos nossos corações. E não é à toa que ela inspirou vários autores no mundo, inclusive fora do meio cristão. Shakespeare, por exemplo,
grande escritor famoso, tem duas obras dele que se basearam no filho pródigo, O Mercador de Veneza e Henrique IV. Mas como eu disse, amados, essa palavra é muito rica. E esse título dela, O Filho Pródigo, resume só a primeira parte dela. Na verdade, o título dessa parábola devia ser O Pai Amoroso e Dois Filhos Perdidos. E hoje nós vamos falar de um desses filhos perdidos. Mas antes de falar desse filho perdido, amados, nós vemos na humanidade, durante vários momentos de rebeldia, anos rebeldes. Na história toda da humanidade, nos ciclos de guerra após guerra, nós vemos o ser humano em algum momento protestando, se rebelando contra o sistema. Muitas vezes movimentos sociais contra a desigualdade. Estados Unidos teve Martin Luther King brigando contra a discriminação racial. Em vários momentos da história nós vemos pós-guerra, várias gerações brigando para não acontecer mais guerra. Mas nessa história toda tem um movimento que chamou muita atenção. Eu estava pensando nele esses dias, pensando no filho pródigo. Foi conhecido nos Estados Unidos nos anos 50. Os irmãos mais velhos aqui podem ter acompanhado mais de perto. Mas eu acho que a maioria de nós já ouvimos falar que são os rebeldes sem causa. E realmente existiu um movimento nos Estados Unidos, cujo seu líder era o James Dean. Quantos já ouviram falar do James Dean aqui, pelo menos algum filme dele? Tem um filme dele muito antigo, que é de 50 realmente, que é Juventude Transviada. Irmãos, o que essa juventude, essa rebeldia sem causa queria fazer? Eles queriam se rebelar contra qualquer ordem. Eles não tinham princípios éticos, filosofias de mudar a sociedade. Eles queriam se rebelar contra as regras e queriam criar suas próprias regras e seguir sua própria liberdade. E quando eu estava vendo sobre esse movimento do James Dean, eu pensei muito no filho pródigo, porque a história do filho pródigo é muito parecida com isso. Nós temos aqui, nessa parábola, a história de um filho que tinha tudo, tinha uma casa, tinha um lar, tinha um pai, segundo a história do Senhor Jesus, tinha bens, tinha empregados, mas decidiu largar tudo para aproveitar a vida até a vida acabar. E amados, é impressionante ver, antes de entrar na parábola, para quem que o Senhor Jesus estava falando ela. Como ela é rica em detalhes, nós temos que voltar um pouquinho antes, por isso eu comecei falando do versículo 1. Nesse momento do ministério de Jesus, Jesus já estava pregando e multidões aparecendo a cada momento. Nós estamos falando do capítulo 15 e vai até o capítulo 30, mais ou menos, do Evangelho de Lucas. E nesse momento, onde o Senhor Jesus ia, as multidões o oprimiam e queriam ouvir. No capítulo 15 de Lucas, essa passagem nos diz que Jesus entrou numa casa, quando chegaram a ele publicanos e pecadores. E de longe, os fariseus estavam vendo, foram chegando perto, os fariseus e escribas, e começaram a murmurar, a questionar o Senhor Jesus. Senhor Jesus, por que você está falando com publicanos e pecadores? E mais que isso, por que você está comendo com eles? Eu não sei se os irmãos lembram, mas os escribas eram os especialistas no Antigo Testamento, na lei de Moisés da época. Conheciam cada detalhe. E os fariseus eram os que diziam que praticavam a lei de cabo a rabo. E eles olhando o Senhor Jesus comendo com publicanos e pecadores, que eram gentios, e publicanos, que eram cobradores de impostos, então eram judeus que cobravam impostos. Então, na visão deles, Jesus está falando com o pior tipo de gente que teria. E mais que isso, Jesus estava fazendo uma coisa que para eles mostrava muita intimidade. Jesus estava comendo com eles. Comer naquela época, sentar, com quem você sentava na mesa, e muitas vezes até hoje é assim, é um momento de intimidade, você está compartilhando o máximo de você. Né? Quando nós sentamos na mesa com alguém, nós nos abrimos, nós falamos, e naquela época era muito mais, só chamava para sua casa quem realmente era íntimo. Mas os fariseus e os escribas, muito mais preocupados com a forma, muito mais preocupados em mostrar a sua santidade espiritual, muito mais do que se preocupar com as vidas. E o Senhor Jesus muito mais preocupado com as vidas. Então, para responder a eles, e Jesus fazia isso muitas vezes, Jesus podia ter falado um versículo só. No reino de Deus é assim. Não, ele contou 3 parábolas. 3 parábolas por quê? Porque as parábolas, amados, são imagens que o Senhor Jesus colocou na nossa mente, que passa ano, vem ano, nós lemos e elas falam de novo. São histórias que, independente da geração, nós estamos falando de uma história aqui do filho pródigo. E todos nós que lemos e ouvimos essa história conseguimos entender e interpretar uma história que Jesus falou há 2000 anos atrás. Então ele conta 3 parábolas. A primeira delas, da ovelha perdida. Você vai ver um pouquinho mais aí na frente, no capítulo 15 de Lucas. Ele pergunta para eles, quem de vós, tendo 100 ovelhas, uma se desgarrando, você não larga as 99,
vai atrás daquela uma que se desgarrou e quando você acha ela, você coloca ela nas suas costas, volta e chama seus amigos e celebra. E o que ele está querendo dizer para a gente aqui? Que no reino de Deus nós somos individualizados. O reino de Deus não é um rebanho. Ele não fala em números, não fala em multidão. Ele fala em pessoas. O Senhor Jesus ama ovelhas, ama pessoas. Ele ama você. Individualmente Ele quer falar com você. Amém? Mas não satisfeito, acho que os fariseus, os escribas entenderam muito bem, o Senhor Jesus contou a segunda parábola. E Ele fala, tendo uma mulher 10 dracmas, uma dracma cai na sua casa, e ela perde aquela dracma. E Ele fala que a mulher acende uma candeia, varre a casa, até achar aquela dracma, que era uma moeda. E da mesma forma que a ovelha, quando ela acha a moeda, ela pega a moeda, chama as amigas e faz uma festa. E amados, essas duas parábolas parecem bem diferentes, mas são exatamente o retrato dos dois filhos daquele homem, da parábola do filho pródigo. A ovelha se perdeu fora de casa. O filho mais novo se perdeu fora de casa, pegou os bens para fora. A dracma perdida foi perdida dentro de casa. O filho mais velho, como nós vamos ver depois, ele também estava na casa, não saiu de casa, mas estava perdido dentro de casa. Bem claro essas duas parábolas. Bem claro que o Senhor Jesus estava querendo dizer. Parece que eles não tinham entendido ainda. Então o Senhor Jesus se aprofunda. Então olhou para eles e falou, agora eu vou contar a terceira parábola. Um homem tinha 2 filhos. E um deles chegou para o pai e falou, pai, dá-me a minha herança agora. Amados, parece uma frase simples, parece um pedido simples, mas é um pedido totalmente descabido. Imagina você chegar para o seu pai agora e falar, pai, vende seus bens agora, me dá parte do meu patrimônio que eu vou ganhar quando você morrer, que eu quero gastar como eu quiser. Para nós hoje, no nosso tempo, já seria um absurdo um filho falar alguma coisa dessa. Mas naquela época, no Oriente Antigo, era muito pior, amados. Porque o bem não representava só um patrimônio, representava a família, representava a tradição. E eu fico imaginando esse começo de exposição dessa parábola, o público que estava ouvindo ele, os fariseus, os escribas, assustados. Porque naquela época isso nunca acontecia. Se isso acontecesse, aquele filho ia ser punido. Ele podia ser punido, podia ser expulso da família. E ficou aquele silêncio no ar. E aquele filho com aquele pedido, parece um pedido simples, mas é um pedido descabido. Ele estava fazendo 3 coisas de humilhação para o seu pai. A primeira delas, o significado disso naquela época, para quem estava ouvindo, ele estava querendo a morte do pai dele. Pai, eu não quero você, eu quero que você morra. Eu quero a sua herança, eu não quero ter relacionamento com você. E para aquele pai, muito pior que perder os bens que nós podemos conquistar ao resto da vida, é não ter intimidade, é não ter relacionamento com o filho. Então aquele filho naquela hora chega para o pai e todos aqueles ouvintes entendem assim, pai, eu quero seus bens, pai, para mim você podia estar morto, que não interessa. E mais que isso, amados, a terra naquela época, como eu falei, não significava só uma questão de dinheiro, uma questão de herança, de recurso. A terra significava a identidade deles. Como assim identidade? A identidade, as famílias viviam no mesmo lugar durante anos. E as terras eram passadas de geração a geração. Aquele filho não estava querendo só os bens do pai. Ele estava tirando a identidade da família. A família perdeu um pouco dos seus bens, um pouco da sua identidade, para ele poder, como rebelde sem causa, aproveitar aquele momento de vida dele. E mais que isso, além daquele filho estar desejando a morte do pai, está perdendo a identidade da família, aquele filho também não queria responsabilidades. Porque quem assumia a terra era treinado para ser o líder, começar a chefiar a família de novo, começar a ser o líder que ia fazer a família crescer mais naquele lugar, fazer a prole toda prosperar daquela fazenda, daquele terreno. Então aquele filho fez um pedido descabido. E o que ele mereceria, amados? O que ele mereceria naquela época? O que os fariseus e os escribas estavam esperando que acontecesse com aquele filho? Que ele fosse expulso. Muitas vezes era tradição naquela época o filho levar um tapa na cara. Muitas vezes era tradição naquela época o filho realmente ser expulso da família e não ter herança mais nenhuma. Então nós temos aqui de um lado o filho desobediente, que começa o seu plano de desonra para o seu pai. Mas do outro lado nós temos o pai amoroso, o pai que está se humilhando aqui na frente de todos. É o pai que o Senhor Jesus está nos mostrando, um pai que aguenta tudo por um filho.
E o que aquele pai fez? Contrariando toda a cultura da época, aquele pai repartiu a herança. Ele deu 1/3 para aquele filho, deu 2/3 para o outro filho e continuou só com a parte que lhe cabia. E aquele pai entra na agonia do sofrimento, de mais que perder seus bens, perder o relacionamento com o filho. E aquele filho está dizendo para aquele pai naquela hora: pai, eu não quero estar com você. Pai, eu tenho outros planos. Eu tenho planos, mas esses planos não envolvem você, não envolvem a nossa família, não envolvem a nossa aldeia. Eu vou para um lugar longe, eu quero aproveitar a vida. Vocês imaginam, para aqueles homens que estavam ouvindo, a desonra que aquele pai estava sofrendo. Mas não bastava isso, esse era o começo do plano do filho. Começou desonrando o pai. E no versículo 13, acompanhem comigo aí, amados. Depois de conseguir as terras, o que a Bíblia nos diz? Em poucos dias, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. O que o filho mais novo queria, amados? O que muitos jovens querem hoje. Viveu hoje como se não tivesse amanhã. Eu vou pegar esse dinheiro todo, ajuntando tudo. E, amados, nós sabemos, quem vende coisa, quem vende terra, quem vende bens, se vende rápido, como foi dito aqui, ele já começou a perder dinheiro. Porque, sem dúvida, pelo que nós lemos, ele já começou, o primeiro que apareceu ele deu, e já pegou o dinheiro, que ele queria sair o mais rápido possível, aquele coração pulsante de jovem, para conseguir gastar tudo. Então, se vendeu os bens, vendeu a fazenda, vendeu tudo, botou tudo em dinheiro, e saiu com o seu burrinho ali para um lugar distante. Um segundo ponto que a Bíblia nos diz é exatamente esse: lugar distante. Eu cantei, né? E agora falando, está acabando a voz já. E, amados, esse lugar distante, além de juntar tudo e ir para um lugar distante, ele queria ir para um lugar que ninguém o conhecesse. Ele era judeu, então ele sumiu para uma terra gentia. E o que ele queria com isso? Ir para um lugar que ninguém o conhecesse. E onde ninguém o conhece, o que ele pode fazer? Aproveitar do jeito que ele quiser. Então ele pode comprar as melhores roupas, ele pode ir nas melhores festas, aquele momento de esbanjar. Se é o patrimônio de uma família, ele tinha alguma riqueza ali. E como nós falamos dos anos rebeldes, parece muito com esse filho. Ele queria autonomia. E não queria ninguém falando nada para ele. Não queria o irmão falando nada para ele, o pai falando nada para ele. Eu vou para uma terra distante e vou gastar como eu quiser. Mas, amados, nós sabemos que na vida real é assim, né? O dinheiro, quanto mais você ganha, parece que mais você gasta. Mas quando você está com dinheiro, é impressionante que aparece um monte de aproveitadores em volta. Ainda mais da forma que ele gastou, dissolutamente. Então ele gastou sem pensar. Eu fico imaginando um jovem hoje em dia, de boate em boate, de festa em festa, área VIP em área VIP. E nós sabemos que essas áreas VIP são caríssimas. Inventaram isso até na praia agora. Você vai para a praia, criar área VIP na praia. Aí tem um bangalôzinho na praia, para você sentar, é R$500, para ficar sentado um dia só tomando sol. E eu fico imaginando ele entrando de boate em boate, com seus vícios. E nessa hora que você está de boate, área VIP, como aparece amigo, né? Como aparece gente para bater nas suas costas e falar: você é o cara. Claro, você está pagando tudo, você está fornecendo tudo. Mas a Bíblia fala que rapidamente, assim como ele pegou o dinheiro, rapidamente ele perdeu esse dinheiro todo. Tem um filósofo que fala que o dinheiro traz falsos amigos, mas a falta dele deixa só os verdadeiros. E esse filho pródigo pode sentir exatamente isso. Em determinado momento, o cartão de crédito dele, que parecia limitado, era ilimitado. Mas o dinheiro para pagar era limitado. E cortaram os fundos dele. E quando cortaram os fundos dele, ele não tinha mais como pagar nada. E pior que isso, imagina, não podia pagar aluguel, não tinha mais nada para comer. Os amigos que pareciam tão próximos dele sumiram. As portas das festas fecharam. E o que sobrou para ele? Procurar alguém, procurar algum lugar que ele pudesse ter refúgio. E ele não acha. E pior que isso, a Bíblia fala, né, que teve uma grande crise na região. Você imagina, começou a ter crise, começou a ter fome naquela região. E quando a gente não se programa para a fome, quando a gente não se programa para a dificuldade, a gente passa mais dificuldade ainda. Então aquele filho que tinha tudo, negou o pai, queria a morte do pai, pegou os bens, vendeu, gastou de forma dissoluta e agora está sem nada, como um mendigo. E a Bíblia fala que ele foi procurar um cidadão. O que era um cidadão? Era uma pessoa de nome, era uma pessoa respeitada. Nem todos eram cidadãos da terra.
mas ele era um cidadão. E ele vai como se fosse um mendigo. Me dá de comer, me dá uma coisa para fazer. E aquele cidadão da terra olha para ele, tá bom, vai na minha terra ali, cuida dos porcos ali, como quem diz. Vai ali, não me procura mais não. E olha o nível que chegou esse filho, amados. Esse filho, de um filho que tinha um lar, que tinha tudo, perdeu tudo, e agora está brigando para comer comida de porcos. E amados, judeu odeia porco. Judeu não gosta de porcos, judeu não come porco. Então, para os fariseus, os judeus que estavam ouvindo essa história, esse filho estava na maior humilhação. Um judeu, um jovem, tendo que brigar para comer comida com porcos. E aquele filho, desesperado, no máximo de agonia que ele podia ter, teve uma ideia. A Bíblia fala que ele caiu em si. Vamos ler aqui? No versículo, só um minutinho, amados. 17. Tornando-se em si, aquele filho caiu em si. Aquele filho teve um momento de lucidez. Amados, isso aqui chamou muita atenção para mim. Eu queria compartilhar com os irmãos, porque muitas vezes, quando nós estamos em caminhos distantes do Senhor, ou às vezes quando nós estamos em problemas muito grandes, quando nós temos situações que nós não conseguimos transplantar, é como se nós estivéssemos cegos. Como diante de nós, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo, a gente não vê luz. E esse filho foi assim, foi caindo de buraco em buraco, tentando resolver por ele mesmo, até que ele fala que ele caiu em si. Ele teve um momento de lucidez, um momento de autoconsciência. Ele pôde voltar e pensar. E é assim conosco, amados. Você pode estar aqui hoje, você pode estar em casa nos ouvindo, e você pode estar precisando, no dia de hoje, cair em si. Às vezes você está achando que o buraco que você está vivendo, às vezes o caminho distante que você ou seu familiar está vivendo, não tem mais jeito, mas você pode cair em si, que o Senhor vai estar pronto para te receber. E esse filho caiu em si e bolou um segundo plano, já agora um plano de retorno. E qual foi o plano dele? Gente, eu estou aqui brigando com porco para comer comida de porco. Os empregados do meu pai comem muito melhor que isso. Todo dia eles têm um pãozinho lá para comer. Todo dia eles têm alimento para comer, têm casa para dormir. Eu sei que eu não sou digno de ser chamado mais de filho dele. Mas como empregado, por consideração, ele vai me aceitar. Eu pago a dívida, eu trabalho para ele. Eu vou voltar. Então ele pega, larga aqueles porcos, larga a alfarroba e faz o caminho de volta para casa. E amados, agora vem o momento mais lindo dessa parábola. Que quando ele vai chegando, de longe, o pai estava ali, na varanda olhando, de longe a Bíblia fala que ha visto o filho chegando. E ele não espera nada, ele sai correndo para ver o filho. Parênteses, eu imagino aqui que os fariseus e os escribas que estavam contra o Senhor Jesus, estavam imaginando, aquele pai foi correndo, porque ele vai dar uma voadora no menino. Na hora que o menino chegar pobre, sujo aqui, sem meu dinheiro, vou dar uma voadora, vou dar um mata-leão e está acabado. Mas não, amados, aquele pai vai correndo, e a Bíblia fala que ele dá um abraço e um beijo naquele filho. Então aquilo chocou demais. E o Evangelho é isso, o Evangelho é choque, o Evangelho é tudo diferente. O Evangelho não é que nem a nossa mente. O Senhor Jesus está querendo chocar. Era um pai que poderia ter muito bem punido o filho já no começo. Podia ter punido o filho já no final. Mas não, o que ele fala. Jesus pinta um quadro maravilhoso. Ele chama, não deixa nem o filho falar. O filho começa a querer falar o plano dele. Pai, eu pequei contra ti. Ele, silêncio. Silêncio. Tragam as vestimentas dele. Tragam um anel para ele. Tragam sapatos para ele. Tragam um manto para ele. Eu vou te perdoar. Eu vou te receber de novo, meu filho. Vou te receber como filho. Eu vou te honrar. Volta para casa. E ele vai lá, abraça aquele filho, como quem diz, filho, você não vai precisar pagar essa dívida. Você não vai precisar cumprir o protocolo todo da humilhação. Eu vou cobrir sua nudez, eu sou seu pai, eu estava te esperando. E amados, como Jesus conta aqui, esse pai passou esses dias todos, dia após dia, esperando na varanda aquele filho voltar. Por quê? Porque nas fazendas, normalmente, a casa principal ficava no final. E se ele passasse pelos colonos, os próprios colonos poderiam apedrejar. Ele poderia ser apedrejado pela desonra que ele fez, antes de chegar no pai.
E o pai, além de o receber com um beijo, um abraço, está o protegendo de ser apedrejado. Mas a festa não acaba aí. Ele já foi honrado. Mas o Senhor Jesus fala que ele trouxe o novilho de engorda. Aquele novilho que eles vêm preparando para uma festa maravilhosa durante o ano. E é um novilho que pode ser usado só uma vez. Eu não sei se os irmãos lembram, mas nessa época não tinha geladeira. Então tiveram que chamar a cidade toda para celebrar. E a cidade toda foi chamada, teve música, teve dança. Então, amados, de um momento que poderia ser de punição, de tristeza, de amargura, de um pai punir um filho, de um pai acusar um filho com toda a justiça, aquele pai amoroso fez um momento de celebração, de alegria, de receber um filho que tinha pecado contra ele. E para que acontece a parábola toda, amados? Por causa de uma coisa: a imagem que nós temos de Deus. Qual a imagem que você tem de Deus, meu amado? Muitas vezes nós temos a imagem de Deus como um justiceiro, um juiz justiceiro, que ao ver nosso pecado vai todo dia nos punir com 10 chibatadas. Muitos, infelizmente, como o pastor daí estava falando hoje pela manhã, veem Deus como um barganhador, aquele que você pode fazer troca. Você vai dar e ele vai te dar de volta. Outros veem Deus como um mercenário, que só quer seus bens, quer te sugar. Amados, o nosso Deus é um pai. E é um pai igual a esse pai do filho pródigo. É um pai que nos ama. É um pai que está na janela. É um pai que está na varanda, nos esperando. Desde quando nós estivemos nos lugares mais distantes, ou nos lugares mais próximos, afastado, ele está disponível para nós, está disponível para nos receber. Ele é o pai que nos ama e está disponível para te receber. Amém? Amados, não há amor e perdão maior do que o nosso Deus tem para dar. Você que está aqui nessa noite, você que está nos ouvindo de casa, não importa o quão longe você andou, não importa a distância, não importa o tamanho do seu pecado, porque não existe tamanho de pecado, existe tamanho do nosso Deus, existe tamanho do amor do nosso Deus, e Ele nos ama, e Ele te ama, e Ele quer estar cada dia próximo de você, amém? E eu termino a mensagem dessa noite com uma frase de um pastor que nós gostamos muito aqui, do seu livro, que fala exatamente sobre essa parábola, que é o Deus pródigo, o Timothy Keller, que ele fala o seguinte: não há mal algum que o amor do Pai não possa perdoar e apagar. Não há pecado que seja páreo para a graça do nosso Deus. Quero que você fique com essa frase no seu coração. Não há pecado que seja páreo para a graça e para o amor do nosso Deus. Amém? Amém. Eu vou chamar o pastor para estar orando aqui. Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.